Por quais investimentos começar? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se você ainda não me segue aqui no canal, inscreva-se agora, aproveite a oportunidade, eu vou fazer vários vídeos nesse estilo aqui. Então se você gosta da minha didática e quer aprender a investir de forma fácil, me siga aqui no canal e me siga também no Instagram e nas outras redes sociais. Lá no Instagram é financas_em_desenho. Bom, pessoal, então o tema hoje, uma pergunta que eu recebo muito quando eu abro a caixa de perguntas: por quais investimentos começar? E eu acho que não tem forma melhor de começar essa conversa falando que o que guia os investimentos são os nossos objetivos. Então, coloquei aqui para vocês, qual é o seu objetivo. Então, eu acho isso aqui uma coisa muito importante, porque muita gente acha que o melhor investimento, o investimento para começar, depende ali de cenário econômico. O pessoal fala: Danilo, nesse cenário qual é o melhor investimento? Ou vale a pena investir em ações agora? Vale a pena investir em fundos imobiliários? Isso não é uma verdade, não tem a ver com o cenário e não tem a ver com valer a pena investir em determinado momento. O que vai guiar os seus investimentos são os seus objetivos pessoais, porque para cada objetivo você vai ter investimentos compatíveis. Sempre enxergue os investimentos como se fossem ferramentas em uma caixa de ferramentas. Ninguém pergunta para você qual que é a ferramenta do momento. Nesse cenário econômico, eu uso o martelo ou eu uso o serrote? Não tem nada a ver, tem a ver com o que você quer fazer. Eu quero serrar um pedaço de madeira, então é o serrote, não importa o cenário econômico. Entendeu? Então é a mesma coisa com os investimentos. Óbvio que depois na fase de desempate, quando você selecionou os investimentos compatíveis e você quer desempatar, aí pode ser que você use alguma coisinha ali do cenário econômico, movimento de taxa de juros para você escolher qual você vai querer. Mas no geral, em termos de categoria, não costuma ter a ver com isso. Costuma ter a ver com os seus objetivos. Até porque, eu sempre falo isso também, os investimentos para você usar para reserva de emergência podem ser completamente diferentes dos investimentos para você se aposentar daqui a 30 anos, para você trocar de imóvel daqui a 10 anos, para você, pagar seu casamento daqui a 2 anos. E não vai mudar com o cenário. Não é porque o cenário mudou que vão mudar os investimentos de reserva de emergência. São os mesmos. Tá? Então já ajuda vocês a terem um raciocínio correto em relação a esse tipo de coisa. Bom, e aqui a gente está falando de quem está começando. Tá? Para quem está começando, pessoal, eu acho importante vocês saberem que a análise é um pouco diferente. Por quê? Porque vocês ainda não sabem as regras do jogo direito. Vocês ainda estão aprendendo. Tá? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Por exemplo, deixa eu já deixar aqui no segundo slide. Eu gosto muito de fazer essa analogia, por exemplo, com quem está aprendendo a dirigir. Se eu pegar você, colocar na rua, dentro de um carro e falar assim, aqui você liga o carro, aqui você acelera, aqui você freia, dirige. Eu fiz uma grande irresponsabilidade. Eu te ensinei a fazer um carro se locomover sem te ensinar nada de lei de trânsito, de outras coisas ali em relação a dirigir, de retrovisor, nada. A probabilidade, e aí eu falo assim, vai agora para o interior aqui. A probabilidade de você sofrer um acidente na primeira esquina é altíssima. Tá? É a mesma coisa com os investimentos. Se eu só chegar com você e te ensinar a comprar uma ação, mas não te ensinar nada em relação às regras do jogo, como funciona o mercado, quais são as características das ações, a probabilidade é que você vai ter prejuízo ali em um dia, se bobear. Tá? Agora, se eu pego essa mesma pessoa, coloco ela na autoescola, ensino ela a dirigir, ensino todos os componentes do carro, como é que funciona embreagem, freio, retrovisor, ensino para ela as leis de trânsito, como funciona a rua, que a rua tem as pistas, que às vezes tem mão dupla, que tem um farol, que vai ficar vermelho ou verde, que ela tem que parar ou pode prosseguir, que tem a velocidade da via. Aí qual que é a probabilidade de essa pessoa realmente sofrer um acidente e não chegar no destino? É muito pequena, tá? Ela não fica nula nunca, mas ela reduz muito. E todo mundo, eu imagino que muitos de vocês dirigem aqui no dia a dia e vocês não deixam de dirigir porque existe ali uma pequena probabilidade de acontecer alguma coisa. Eu acho muito interessante essa mesma analogia nos investimentos. É minimizar os riscos. A gente não consegue eliminá-los completamente, mas a gente consegue minimizá-los até um ponto ali que eles ficam quase insignificantes, a ponto de não serem uma preocupação. Tá? Bom, então para quem está começando, pessoal, por não conhecer as regras do jogo, eu priorizaria algumas características muito importantes nos investimentos. A primeira delas é aqui, a liquidez. Por que eu priorizaria a liquidez nos investimentos? Para quem não sabe, liquidez é a capacidade de um investimento de voltar a ser dinheiro na conta do investidor, sem perdas. Quanto mais rápido, mais fácil e mais sem perdas, a gente diz que esse investimento é mais líquido. Tá? E é importante vocês saberem esse conceito, porque nem todo investimento tem uma alta liquidez. Tem investimentos que, por exemplo, você coloca o dinheiro lá,
você só vai poder tirar daqui a 10 anos, por exemplo. São os investimentos que a gente diz que tem uma baixa liquidez. Então, para quem está começando, é muito importante você ter uma alta liquidez pelos seguintes motivos. Primeiro, você está começando, você está estudando, você vai encontrar muitas vezes opções para os seus objetivos que são mais adequadas, que talvez consigam ter um rendimento melhor com um risco similar, né? Talvez você esteja ali montando sua carteira de aposentadoria e você vai ver que daqui a 30 anos você pode deixar uma parte dos seus investimentos ali em aplicações um pouco mais arriscadas e aí você vai querer fazer mudanças na sua carteira. E para você fazer essas mudanças, você precisa ter investimentos líquidos, né, que você queira ali, que você possa retirá-los a qualquer momento e realocá-los de acordo com a sua nova estratégia. Tá? Agora, note uma coisa, eu não estou incentivando vocês a ficar mudando a carteira toda hora. Tá? Isso nem é recomendado, você vai ficar pagando imposto no decorrer do tempo. O que eu estou falando aqui é de quem está começando, porque quem está começando ainda está aprendendo. Então é uma fase um pouco diferente de quem já sabe investir, já está ali naquela etapa mais estável ali, que já escolheu os investimentos, já está usando eles da forma correta. Então, para quem está começando, a liquidez é uma coisa importante, para você poder ajustar a estratégia conforme você vai ganhando mais conhecimento. A segunda coisa muito importante é a estabilidade. Tá? Por que a estabilidade é importante? Tem investimentos que possuem uma característica chamada de volatilidade, que a gente ainda vai falar bastante aqui nesse canal, eu já falei em outros vídeos, que é uma oscilação natural de preços. Por exemplo, se eu invisto 10 mil reais hoje em uma ação, amanhã, ou hoje mesmo, quando eu olhar mais tarde, pode ser que agora esteja avaliado em 9.800. Aí, uma hora depois, 10.100. Aí depois, 9.900. E fica oscilando realmente no decorrer do tempo. Tá? A longo prazo, boas ações tendem a valorizar, mas no meio do caminho tem essa oscilação. E quem está começando não está acostumado com isso. A probabilidade é que na primeira variação negativa, a pessoa fique com medo ali e venda e tenha prejuízo, né? Então, para quem está começando, a gente quer evitar a volatilidade. Então, a gente prefere começar com investimentos mais estáveis, daqueles que você põe o dinheiro lá e dia após dia, ou ele meio que mantém o valor, ou ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho ali no dia a dia e você vai acostumando com aquela sensação de ter lucro, né? Que é o que todo mundo quer aqui com os investimentos. E por último, a terceira característica que eu acho que todo investidor iniciante deve buscar nos investimentos é a segurança. Você, por ser um investidor, uma investidora, já está na frente de 90% da população. A maioria não consegue nem fazer sobrar dinheiro no final do mês. Você está conseguindo fazer sobrar e você ainda está optando por investir, ao invés de deixar o dinheiro parado na conta ou parado na poupança. Então, é muito importante que agora no início você aprenda uma das primeiras características, né, uma das primeiras habilidades muito importantes, que é de você proteger seu patrimônio, né? Evitar ter perdas ali sem necessidade. Então, a princípio, você quer usar apenas investimentos que já sejam muito renomados, que já tenham um histórico ali de aceitação, já tenham um histórico de sucesso, né? Que eles funcionam mesmo. Então, evite a princípio ficar usando coisa suspeita. Pô, acabei de começar a aprender a investir, vou colocar meu dinheiro aqui num negócio que meu amigo me indicou aqui que rende garantido 5, 10% ao mês, que a gente sabe que são rentabilidades que não existem, né? Um negócio ali insustentável, entendeu? Por quê? Porque a probabilidade desse dinheiro sumir em algum momento é muito grande, você não quer isso. Você pode traumatizar, você pode dizer, pô, daquela vez que eu investi, que eu parei para juntar dinheiro, que eu fui lá investir, eu perdi tudo, então não vale a pena, para mim eu prefiro gastar. Se eu tivesse gastado esse dinheiro, eu tinha me dado melhor. Então esse é um pensamento muito nocivo, que pode prejudicar para o resto da vida, que se você não investir mais, lá na terceira idade você vai se arrepender disso e vai basicamente ter aberto mão aí de ter uma aposentadoria confortável, por exemplo. Tá? Então a gente quer muito, a princípio, também evitar problemas. É que nem, pô, vamos fazer uma analogia com luta. Quando você vai aprender a lutar, vamos lá, Muay Thai, por exemplo. Pô, você coloca a caneleira, você se empacota inteiro ali, né? Porque dói você dar o chute nas coisas. Mas conforme você vai ficando avançado, se você quiser ficar profissional, uma hora você vai tirar, você vai se acostumando pouco a pouco ali com a dor na canela, aí vai ficando calejado, né? E aí daqui a pouco você consegue fazer aquilo tranquilamente. Agora, se desde o início, o primeiro chute que você desse fosse sem caneleira, sem nada, e você sentisse ali uma dor absurda na canela, você talvez nunca mais fosse querer fazer aquilo. E podia, vai que você fosse a pessoa que teria uma carreira brilhante no esporte. É a mesma coisa aqui nos investimentos. Quando uma pessoa começa e ela traumatiza por decisões erradas, ela pode desistir. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com essa pessoa. Então, tome cuidado e no início vamos usar investimentos que tenham muita segurança. Legal, Danilo. Agora a gente entendeu as três principais características, né, que iniciantes precisam procurar investimentos para começar enquanto eles estão estudando mais. Quais seriam alguns investimentos que tenham essas características? Então, vamos começar aqui. Trouxe a lista para vocês. E o primeiro da lista, vamos apagar aqui, ó. Vamos ver se alguns já sabem qual seria. Tesouro Selic.
Então, o Tesouro Direto é uma modalidade de investimento onde a gente empresta dinheiro para o governo em troca de juros no futuro. Vocês podem ver no site do Tesouro que todos os títulos lá têm o nome dele e um ano do lado. Esse ano é a data de vencimento, é a data onde o dinheiro vai ser devolvido para você, juntamente à rentabilidade que você contratou. Mas por que o Tesouro Selic? Para quem não sabe, no Tesouro Direto tem mais de um tipo de título. Você tem o Tesouro Selic, você tem o Tesouro Prefixado e você tem o Tesouro IPCA+. Só que o Tesouro Selic é o único que tem rentabilidade diária. O que isso significa? Que todo dia ele acrescenta um pouquinho no teu dinheiro. Todo dia. Daquela taxa que ele vai te dar, que é 100% da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, isso vai dividir ali numa média diária e todo dia ele vai acrescentar aquilo no teu montante. O que significa que quando você vai resgatar esse dinheiro, você resgata o valor que você aplicou e a rentabilidade acumulada até então. Ou seja, normalmente você resgata o Tesouro Selic a hora que você quiser com lucro. Já o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+, não. Esses dois não têm rentabilidade diária. A rentabilidade deles acontece basicamente no vencimento. Então, se eu contrato um Tesouro Prefixado que te paga 10% ao ano, ele não vai pegar esse 10% e dividir ao dia e sair acrescentando. Não. Ele vai te pagar esse 10% ao ano lá no final. Durante, ele vai sofrer um fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. O valor desse título vai ficar oscilando. Ele vai ficar valorizando e desvalorizando, até de certa forma parecido com o que acontece com ações. Mas a diferença é que essa oscilação tem a ver com o movimento de taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos desvaloriza. Quando a taxa de juros cai, o preço valoriza. Então, se eu comprei hoje um Tesouro Prefixado e coloquei R$10.000, e aí nos próximos 6 meses a taxa de juros só subiu, se eu olhar daqui a 10 meses, esses meus 10 mil vão estar valendo talvez, sei lá, 9.500. Pode ir, então vou ter prejuízo? Não. Se eu esperar até o vencimento, eu posso resgatar com lucro. Mas se eu tiver que vender no meio do caminho, eu posso sim ter prejuízo, coisa que não acontece com o Tesouro Selic. Então, por isso, o Tesouro Prefixado e o IPCA+, ainda não são indicados para quem está começando, porque quando você está começando, você ainda não tem muita noção de prazo, de taxa. É altamente provável que você compre um tesouro com uma taxa ruim, no momento ruim, e daqui a 2 anos você queira mudar de ideia e talvez esteja no prejuízo. E aí você não sabe se você vende, se você não vende, se você vai ficar ali com o título. Eu recebo muito essa pergunta. Ah, Danilo, eu comprei um tesouro pré-fixado há 6 meses atrás e agora ele está negativo. Agora que eu estudei melhor, eu sei que eu não devia ter comprado. O que eu faço? Eu espero, eu vendo, só que aí, o vencimento dele está em 2028, 2027, não lembro exatamente qual que é o ano. Aí você vai ter que decidir se você vai querer cortar o prejuízo onde está ou se você vai ter que esperar até 2027 ou até a taxa de juros começar a cair para ele voltar a ficar positivo e você vender. Tá vendo? Por isso que ele não é interessante para quem está começando. Para quem está começando, foque naquelas 3 coisas: liquidez, segurança e estabilidade. E o que tem as 3 coisas no Tesouro é o Tesouro Selic. Esse aqui, ó, procurem pelo nome Selic. Bom, vamos para a segunda opção de investimento, que seria o investimento... Curtam esse vídeo. Esse é um investimento, na verdade, aqui no canal, né? Então, se vocês curtirem esse vídeo, vocês vão estar me incentivando a produzir cada vez mais conteúdo, principalmente conteúdo gratuito, que eu produzo bastante, e aí assim vocês vão conseguir estudar e ter mais resultados de forma gratuita, né? Então, por favor, se vocês não curtiram esse vídeo, aproveitem agora, deixem o like de vocês e inscrevam-se no canal. E também me sigam no Instagram, façam essa força aí para o amigo de vocês, porque é isso que mais motiva a gente que está criando conteúdo. E seguindo aqui para a verdadeira segunda opção, a gente está falando dos CDBs de liquidez diária. CDBs, para quem não sabe, são títulos bancários. E título, para quem não sabe, é o nome formal que a gente costuma dar, na maioria dos casos, para os investimentos de renda fixa. Então a gente não fala investimentos de renda fixa, a gente fala títulos de renda fixa. Então toda vez que vocês ouvirem isso, fiquem sabendo que a gente está falando de forma mais técnica dos investimentos de renda fixa. Então o CDB ele é um título que é emitido por bancos. O que significa isso? Que a gente empresta dinheiro para um banco e esse banco devolve para a gente aquilo acrescido de juros em uma data futura. E aí, os CDBs, em sua maioria, têm liquidez só no vencimento. O que significa que ele vai te dar uma data de vencimento também, né? Ah, o CDB que vence em janeiro de 2027. A maioria só vai te devolver teu dinheiro em janeiro de 2027. Porém, existe a modalidade que tem liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Então, são esses que a gente está procurando. A gente está procurando os CDBs que tenham liquidez diária. Porque, de novo, estudei mais, entendi mais, quero mudar minha carteira, eu tenho a possibilidade de a qualquer momento ir lá, resgatar aquele CDB e reaplicar ele da forma que eu julgo mais adequada, agora com conhecimento maior. Então, o que a gente busca são CDBs, principalmente os emitidos por boas instituições financeiras.
Então você consegue ver lá na corretora, né, muitas vezes o rating da instituição, se é uma instituição ali que tem uma nota maior de risco, você consegue entrar em sites como bancodata.com.br, pesquisar o nome do banco ali, da instituição que emitiu aquele CDB, para você ver se ele vem ali com lucro, se os indicadores lá, bem intuitivo, se os indicadores estão todos verdinhos lá, né, o índice de Basileia, o índice de mobilização, porque isso dá uma garantia que provavelmente não vai acontecer nenhum problema com aquele banco e você vai poder rever seu dinheiro. E mesmo que aconteça, eu recomendei eles para vocês porque eles têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é basicamente uma instituição privada que vai reembolsar os investidores em até R$250 mil, caso aconteça alguma coisa com essa instituição que você emprestou o dinheiro, né, que você comprou o CDB. Então, se eu compro um CDB do Banco Pan, por exemplo, e amanhã ele vier a falir, o FGC vai me reembolsar em até R$250 mil. Então, se eu coloquei 50, por exemplo, eu vou ter meu dinheiro todo de volta. Costuma ser muito rápido. Eu, inclusive, recomendo que vocês acessem o site fgc.com.br, que eles explicam tudo lá. É um site muito bonito, muito intuitivo. Então, os CDBs têm essa proteção. Ele acaba cumprindo as 3 características. Ele tem liquidez, ele tem estabilidade e ele tem segurança. A rentabilidade do CDB também é diária. Qual seria, Danilo, a terceira opção, né, dos investimentos para a gente continuar vendo aqui? Será que alguém quer dar algum chute? A terceira opção são os fundos DI ou fundos simples. Os fundos DI são fundos que a gente chama de referenciados DI. Taxa DI é a taxa, é como sabe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, a taxa CDI é uma que anda de mão dadas com ela, né, que costuma gerar os juros aí, principalmente no sistema bancário também. Elas costumam ter o mesmo valor. Se a taxa Selic está em 9% ao ano, o CDI vai estar normalmente ali próximo de 9% ao ano também, muito similar à taxa Selic. E aí o que acontece? Os fundos DI são fundos que costumam te entregar 100% da taxa DI. Então, como o Tesouro Selic entrega 100% da Selic, os CDBs também entregam 100% do CDI, esse também vai te entregar mais ou menos 100% do CDI. Também tem rentabilidade diária, também tem liquidez diária. Os fundos DI têm que ter mais de 95% do patrimônio deles atrelados à variação da taxa DI. E os fundos simples são os fundos mais seguros que a gente tem na economia, no mercado financeiro. São os únicos fundos que você não precisa nem fazer teste de perfil de risco para investir neles. Eles também vão ter a carteira basicamente quase que 100% composta de títulos muito seguros que acompanham também a oscilação, a variação do CDI. Vocês já devem ter notado que esses investimentos muito seguros costumam pagar 100% do CDI ou muito próximo disso, né? 100% da Selic. Se pagarem muito mais do que isso, vale a pena vocês analisarem mais a fundo, porque pode ter algum risco invisível atrelado. Às vezes o risco da instituição, é uma instituição nova, às vezes não é uma instituição lucrativa, por isso que ela vai lá e paga muito acima da média. A média desses investimentos muito seguros, da forma que eu estou ensinando para vocês, os investimentos para começar, costuma ser 100% do CDI da Selic. Talvez um pouquinho acima, alguns, sei lá, oferecem 102% do CDI, 105%. Agora, se ofereceu 200%, não estou dizendo aqui que necessariamente vai ser uma instituição ruim, mas pode ter algum risco atrelado, e esse risco pode ser justamente o fato de ser uma instituição nova, que não tem histórico ali, então existe ali uma certa insegurança atrelada a isso. Por isso que vale a pena você estudar um pouco mais, analisar mais a fundo, pesquisar ali no YouTube, né? Pesquisar em outros canais se tem alguma coisa que você não está enxergando em termos de risco para aquela instituição antes de você investir. Porque a média de mercado para esse tipo de investimento aqui, muito seguro, muito líquido e muito estável, é pagar próximo de 100% do CDI. Por último, a gente vai ter uma modalidade aqui que é relativamente nova, não é tão nova assim, mas vem ganhando muito espaço, que são as contas correntes remuneradas, principalmente de bancos digitais. Um exemplo seria a NuConta do Nubank. Hoje existem outras, a tendência é existir cada vez mais. É uma conta onde basicamente só de você transferir dinheiro para ela, já começa a render diariamente seu dinheiro com 100% do CDI, diário, né? Todo dia ele vai render um pouquinho. É muito prático, porque você não precisa fazer nada, basta transferir o dinheiro para a conta e ele já começa a render. Por isso acaba sendo um investimento bem interessante também. Para quem está começando, você deixa o dinheiro lá, enquanto você estuda mais, ele está ali rendendo todo dia e você pode tirar a hora que você quiser. Muitos contam com segurança, a própria NuConta do Nubank você pode ativar o RDB, que é a modalidade que tem proteção do FGC, e mesmo que você não ative na modalidade padrão, o seu dinheiro fica lastreado em títulos públicos, ele fica investido como se fosse um Tesouro Selic, por exemplo, que você pode investir diretamente, de forma que se a instituição falir, ele está separado do patrimônio da instituição. Esse dinheiro você consegue reaver esse dinheiro. Acaba sendo uma forma de investir também relativamente segura e vem ganhando muitos adeptos aí no decorrer dos anos, principalmente pela praticidade,
Porque os outros que eu indiquei para vocês, vocês têm que abrir conta em corretora, tem que ir lá pesquisar, comprar, esperar ali às vezes um prazo de liquidação de um dia útil para você ter. Esse aqui não é automático, transferiu, está feito. Resgatou também está feito na hora. Por isso que está ganhando muitos adeptos e é provável que outros bancos, talvez os grandes bancos, comecem a oferecer também. Não confundam com aqueles investimentos automáticos dos grandes bancos. Aqueles lá têm uma rentabilidade muito ruim na maioria das vezes. Isso aqui a gente está falando de conta corrente remunerada que te pague pelo menos 100% do CDI. Então, se você quer saber se o seu grande banco ali tem uma conta dessa, você tem que ver se só de o dinheiro está parado na conta, você não tem que movimentá-lo para poupança, para outro investimento. Parado na conta, se ele rende pelo menos 100% do CDI. É provável que no futuro isso comece a virar uma prática cada vez mais comum, então fiquem atentos. O mercado financeiro é muito dinâmico. Eu estou gravando esse vídeo agora em janeiro de 2022. Se vocês assistirem de novo daqui a 6 meses, por exemplo, pode já ter mudado algumas coisas. Pode ser que seja comum já vários bancos terem contas digitais remuneradas. Então é por isso que sempre vale a pena vocês ficarem se atualizando e vendo se não aconteceu alguma coisa de diferente. Bom, para finalizar, eu quero lembrar vocês que esse vídeo, o objetivo foi indicar investimentos muito seguros para quem está começando. Para pessoas que realmente estão começando os estudos, querem deixar o dinheiro rendendo em algum lugar enquanto elas estudam e não querem correr riscos com esse dinheiro, não querem ali colocar em algum título que corre o risco de você perder o dinheiro, que vai ficar preso por 10 anos, aí você estudou e não consegue mais mexer no teu dinheiro. Então é justamente isso, é para você deixar o dinheiro de forma segura, de forma líquida, enquanto você estuda mais. Porque estudando mais, você vai conhecer novas funcionalidades, novos títulos, novos investimentos, né? Você estuda ações, você estuda fundos imobiliários, e aí você pode começar a montar uma carteira cada vez mais sofisticada e você pode tirar o dinheiro que está nesses investimentos hoje mais líquidos, que a gente escolheu quando está começando, para realocar. Você não vai correr o risco que nem dessas pessoas que falam comigo de coloquei o dinheiro no Tesouro IPCA+, hoje está negativo, eu sei que eu não devia ter feito isso e agora? Assumo prejuízo, não assumo? Ou então quem investiu em ações, acontece direto. Fulano indicou tal ação, eu coloquei o dinheiro lá, mas a ação agora caiu 30% e eu estudei e vi que é uma empresa ruim, que eu nem gostaria de ter essa ação em primeiro lugar. O que eu faço? Vendo, não vendo, seguro, espero voltar, talvez não volte. É isso que a gente quer evitar. Por isso que quem está começando, comece por isso que eu falei para vocês. Comece por investimentos que tenham muita liquidez, que possa retirar a qualquer momento, que sejam muito estáveis, que você sempre veja o seu dinheiro crescendo para você não traumatizar enquanto você está aprendendo, entendendo o que é volatilidade, e que sejam muito seguros para você não perder esse patrimônio que com certeza não foi fácil de você economizar e principalmente se capacitar para investir. Bom, por isso que eu coloquei aqui esse livrinho. Nos investimentos, a princípio, quanto mais a gente estuda, maior é a nossa expectativa de retorno, porque você entende melhor, você aprende novas estratégias, técnicas mais avançadas, investimentos mais avançados. Então, o estudo nos investimentos te paga, é uma frase meio clichê, né? Os melhores dividendos, os melhores juros. Portanto, agora que você entendeu os investimentos para você começar, que você pode deixar o seu dinheiro rendendo ali um pouquinho enquanto você estuda mais, estude, porque é isso que vai fazer você ganhar cada vez mais dinheiro no futuro, e é por isso que eu coloquei aqui o bonequinho com a língua para fora, com o cifrãozinho aí, para mostrar que quanto mais você estudar, isso vai voltar para você. Para ajudar você nessa missão de estudar cada vez mais, eu tenho os meus materiais gratuitos, como esse vídeo que vocês estão vendo agora, e também tenho materiais pagos. Eu tenho cursos completos, um curso de carteira de aposentadoria, tenho um curso de investimentos como um todo, e vou lançar outros agora esse ano, curso de ações, curso de fundos imobiliários, de investimento no exterior, e vocês podem acessar tudo aqui pelo site finançasemdesenho.com.br, sem o cedilha. Lá vocês vão ver todas as informações de todos os materiais que eu tenho disponíveis hoje. Aqui no próprio YouTube eu tenho muito conteúdo gratuito. Muitos conteúdos, inclusive, que eu já vi pessoas darem cursos pagos. Então, também aproveitem bastante o conteúdo que eu coloco aqui e me sigam nas outras redes sociais. Financas_em_desenho lá no Instagram, ou Danilo Gato no TikTok. E também entrem no meu grupo do Telegram, que o nome é Finanças em Desenho também, porque lá eu sempre coloco promoções que eu tenho nos cursos que eu faço de vez em quando. Quando eu lançar cursos novos eu vou colocar lá. E quando eu tiver eventos, workshops, esse tipo de coisa, eu sempre vou divulgar também lá no Telegram. É mais fácil de vocês terem acesso a essa informação do que aqui nas redes sociais, porque tem essa questão do algoritmo, às vezes aparece, às vezes não. E até aproveito para pedir para vocês curtirem esse vídeo se vocês gostarem, para me incentivar, para fazer o canal crescer cada vez mais, se inscreverem no canal e ativem o sininho, porque eu vou começar a botar vários vídeos desses e vocês vão começar a ser avisados toda vez que eu fizer isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.